Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, as 3 mensagens angélicas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. O primeiro anjo de Apocalipse 14 é descrito como tendo o evangelho eterno. O evangelho e as boas novas da salvação, necessário devido à queda do homem. A história da criação forma a base para compreender essa queda. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, pela lei serão julgados. Romanos 2, 12. A mensagem do primeiro anjo consiste em 2 partes. A primeira parte é: temei a Deus e dai-lhe glória, por causa do julgamento. Essa mensagem foi enfatizada no início da história do povo do Advento, nas doutrinas do juízo investigativo e executivo, e remete à guarda dos mandamentos que tinham sido esquecidos completamente pelo protestantismo ascendente desde a reforma de Lutero e os demais reformadores. A verdadeira forma de temer a Deus é guardando os seus mandamentos. De tudo que se tenha ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 13 e 14. A segunda parte é: adorai aquele que fez. Mostra o resgate da adoração ao verdadeiro e único Deus, Criador de tudo, e que foi esquecido, abandonado pela idolatria e a entrada de falsos deuses que roubam a devida adoração através de dogmas como a Trindade, que arrastam a maioria das igrejas denominacionais hoje no ecumenismo, colocando a existência de 3 deuses coeternos, o unicismo, ou ainda teorias que desconsideram a necessidade da presença de um Criador, como seja a teoria da evolução. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, 3. O nosso Criador é Deus, o Pai, que criou tudo através de seu Filho. E a primeira mensagem busca resgatar a adoração a este verdadeiro Deus, que foi esquecido e abandonado por aqueles que usam seu nome e de seu Filho, sem a devida noção da hierarquia, honra e glória devidas a cada um deles. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3. A história bíblica da criação é de que o ser humano foi criado perfeito à imagem de Deus. Devido à sua própria escolha errônea, caiu em pecado. Deus não poderia simplesmente desculpar o seu pecado e ainda assim permanecer justo. Então, Deus envia seu Filho à terra para morrer em nosso lugar. Assim, Deus poderia ser justo perante a guarda da sua lei e ao mesmo tempo justificador, exercendo misericórdia. O julgamento da humanidade, enfatizado no final da primeira mensagem, está intimamente relacionado com a história da criação. Nossa responsabilidade é baseada no fato de que na criação o ser humano era perfeito. Sem a perda da perfeição, não há responsabilidade para com Deus pelo pecado e a necessidade de um Salvador. O julgamento incluirá a responsabilidade final pela condição do mundo, uma responsabilidade dada na criação, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória,
porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 7. O segundo anjo. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, 8. O segundo anjo declara que caiu Babilônia. Por que a segunda mensagem vem somente depois da primeira? Poderia ser que a rejeição da primeira mensagem fosse o passo final da queda de Babilônia. Babilônia representa em um primeiro momento a Igreja Mãe, a Igreja Católica, e posteriormente todas que a ela se ligaram em doutrinas similares. A outrora denominada Virgem Pura torna-se uma prostituta e impura. A fornicação implica que algo está tomando o lugar de Cristo. A Bíblia frequentemente retrata o relacionamento de Cristo e da Igreja como a de um casamento. O esposo, Cristo, é identificado como Salvador e Filho de Deus, o Criador. Este texto ensina que a substituição por outro Deus fez dela uma adúltera e contaminada. Qualquer igreja que fez tal escolha, negando Jesus como o Filho literal de Deus, seja de que forma for, está incluída neste adultério. A mensagem do segundo anjo deve ser considerada como uma resposta à reação do mundo cristão à mensagem do primeiro anjo em relação à criação e ao julgamento. E receberá reforço por um quarto anjo que, com grande autoridade, manda aos sinceros saírem desse sistema rebelde, apóstata e desobediente. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Na história bíblica da criação, Adão e Eva foram criados perfeitos. Sua queda introduz o pecado e morte no mundo. Jesus oferece-se a Deus como sacrifício substituto por nossa salvação. A salvação, portanto, é puramente uma questão de graça. Assim, podemos apenas aceitá-la como um dom ou rejeitá-la. Não importa quanto você tenha se esforçado, não importa quanto você se considere bom, isto não tem valor diante de Deus no tocante à salvação. Este tipo de perfeição é, na verdade, presunção e nada tem que ver com a verdadeira fé. Não há como ganhar a nossa própria salvação. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque cremos na salvação que nos foi dada. Babilônia é baseada na justificação pelas obras e não importa o quanto fale de fé, enquanto a verdadeira Igreja de Cristo entende que é somente pela graça, um favor imerecido, que o ser humano recebe a salvação. E suas obras, ainda que boas, não contam no mínimo que seja para salvar o mesmo. O terceiro anjo. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 9 a 12. A mensagem do terceiro anjo é uma advertência. Não adore a besta e não receba a sua imagem. Aqueles que desconsiderarem esta advertência enfrentarão o julgamento e a punição. Adorar a besta ou a Trindade no lugar de Deus é um adultério espiritual. A marca da besta é um sinal de adultério e queda espiritual. Essa queda vem como resultado da rejeição da mensagem do terceiro anjo. Adorar a Deus, o Criador, e aceitar sua oferta de lhe declarar não culpado no julgamento. Os que rejeitam a mensagem do primeiro anjo se unirão aos demais para perseguir os que discordam deles. Eles vão até mesmo valer-se da própria força para impedir qualquer pessoa de aceitar a mensagem dos três anjos. A mensagem
também mostra que a adoração da besta e a recepção de sua marca envolverá controvérsia com o sábado, outro pilar que já está sendo colocado de lado por todos que se dizem a Igreja de Cristo. A observância do sábado está baseada no relato bíblico da criação em 6 dias e traz a marca daquele que tudo criou, pois no 7º dia colocou seu selo criativo, sua assinatura daquele que tudo fez. Guardando o sábado, testemunhamos e evidenciamos nossa aceitação da primeira mensagem angélica: adorar ao Criador. Adorando a Deus no sábado, no seu dia, testemunhamos que aceitamos a Bíblia como autoridade máxima e testificamos que aceitamos a salvação somente pela graça, baseada apenas nos méritos do sacrifício substituto de Jesus, que assim como o Pai no sábado descansou da obra criativa, também no sábado descansou da obra redentiva. Desacreditar da observância do sábado é remover a base da criação deste mundo e muito mais. É desacreditar na criação literal, é duvidar de um Deus que em 6 dias fez tudo. E mesmo sem precisar, ao 7º dia descansou, abençoou e santificou, dando-nos o exemplo. E qual é o propósito do julgamento se não existiu a queda no pecado? Sem a doutrina da criação em 6 dias, as 3 mensagens angélicas perdem o seu significado. Pense nisso e que Deus seja contigo.